Bom, gente, depois que vocês executarem todos os desenhos, planta baixa, cortes e fachadas, o que vocês vão precisar fazer é organizar esse material em folhas, para que vocês possam produzir os seus respectivos PDFs. Para a gente fazer isso, a gente vai trabalhar aqui na guia de layout. Quando vocês vierem para o layout, vocês vão ter uma tela parecida com essa, fundo cinza. Essa linha tracejada lá no meio vai indicar a área de impressão, ou seja, vocês vão ter a representação da folha de impressão de vocês. A gente vai fazer algumas configurações de modo que o layout fique parecido com o model, até para a gente conseguir executar o nosso trabalho de maneira mais fácil. Então, para a gente fazer essas alterações, a gente vai aqui no ícone de inicialização. Eu vou clicar, a gente vai em Options, Option. Aqui, se tiver em File, você vai clicar em Display, Color, Sheet Layout, Inform Background. A gente vai selecionar preto, vou aplicar e fechar. Aqui em Layout Elements, eu vou desabilitar o Printable Area e o Display Paper Background. Vamos lá aplicar e ele vai ficar com fundo preto, tal qual o módulo. Que a primeira coisa que a gente precisa entender é que no layout a gente trabalha com o que a gente chama de viewport, e o viewport nada mais é do que uma janelinha que permite que a gente consiga enxergar o model space. Aqui a gente consegue seguir operando com as ferramentas de desenho normal, mas o principal é que aqui eu consigo dar zoom in e zoom out, de modo que a gente vai aplicar a escala do nosso desenho trabalhando com zoom. A gente vai trabalhar com isso adiante, porque antes de a gente começar a distribuir os nossos desenhos, eu vou montar a minha folha. Então, eu sei que eu estou inserido dentro da viewport porque o contorno do retângulo ele está mais grosso. Eu vou clicar fora da área, veja que ele ficou com a espessura convencional de novo, e aí eu vou começar a trabalhar com o desenho da minha folha. Então, se vocês olharem lá na tarefa, o que está sendo solicitado para vocês é que vocês trabalhem com a folha A1 ou A2, E aí o que a gente vai montar essa folha, e em seguida a gente vai começar a distribuir os nossos desenhos, A gente vai pegar essas referências, esses tamanhos, as características da folha que a gente vai estar trabalhando. A gente vai pegar a partir desse material, que foi esse material que a gente apresentou em aula, onde a gente tem formatos de papel. Ele dá pra gente não só o formato, mas a dimensão com as margens específicas. No caso aqui eu vou desenhar a folha 1, mas o procedimento ele serve para qualquer tamanho de folha que você estiver trabalhando. No caso da folha 1, a gente está trabalhando com folhas que vão ter 594 mm com 841. A gente volta lá no layout. Aqui a gente vai desenhar em milímetro. Lá no model a gente estava desenhando em metro, aqui a gente desenha em milímetro. E para fazer a folha eu vou usar um retângulo. Então eu vou clicar na tela, vou arrastar, vou digitar D, ou então eu clico D aqui de dimensões, vou dar Enter. Primeira dimensão é a dimensão horizontal, eu vou marcar com 841. A segunda dimensão é a dimensão vertical, que no caso aqui é 594. Se vocês verificarem, ele vai dar um retângulo muito grande, justamente porque a gente está trabalhando em milímetro e não mais em metro. E aqui, nesse estágio, o que eu vou fazer agora é usar o offset para criar a margem da nossa folha. Antes de fazer isso, eu vou criar mais uma camada. Essa camada eu vou chamar de formato. Vou colocar ela na cor verde, vou dar OK, vou fechar, seleciono o retângulo. E aí eu vou jogar ele no layer de formato. Para fazer a margem, eu vou usar a ferramenta Offset.
Está pedindo aí a distância, né? Eu vou usar 10, lembrando que todas as margens vão ser 10, com exceção da lateral esquerda, que vai ter 2,5. Vou clicar no retângulo de dentro. Aqui nas propriedades eu vou alterar para azul, mas a gente pode fazer aqui em cima, ó, selecionar propriedades azul, tá? Então a gente vai estar com a nossa folha. O que eu preciso fazer aqui agora é só aplicar, né, 15 centímetros, 15 milímetros. Para fazer isso, eu vou clicar no retângulo e aí vou deixar o mouse em cima desse pontinho azul, vou clicar e arrastar. Se ele estiver saindo do lugar, a gente pode ativar o modo ortográfico, né, para que ele ande com precisão. Digito 15, né, que aí eu vou somar 10 com 15 e a gente vai ter 25 milímetros aqui do lado, tá? Então aqui a gente tem, né, a nossa folha. Vou clicar na viewport, tá? Vou usar o livro, que é o ponto azul, só para a gente ter mais espaço e esse desenho ele não ficar solto, tá? Mas para a gente não perder ele aqui no nosso processo de trabalho. Vou criar agora mais um retângulo para a gente poder desenhar a legenda ou o carimbo, tá? Então a gente vai usar como referência para a disciplina esse carimbo aqui, né? Que ele tem 6 centímetros ou 60 milímetros por 17,5 centímetros ou 175 milímetros. Então, mesmo processo, tá? Vou já deixar o formato como sendo meio layer corrente, porque se trata de elemento de prancha. Vou lá no retângulo, escolher aqui a pontinha dele, e aí mesmo processo, né? Digito D no teclado, entre medida horizontal é a primeira, então 175 milímetros, medida vertical é a segunda, 60 milímetros. Daqui eu vou criar, né, uma linha, né? Eu vou criar uma linha aqui no meio e a partir dessa linha eu vou copiar ela, tá? Então eu vou copiar 20 para cima, para essa cópia é importante garantir que você esteja com o orto ativo, né, para que ele não saia do lugar. Então vou pegar do meio, vou copiar 20 para cima e 20 para baixo. Vou criar mais uma linha, uma linha aqui, não vou preocupar com o tamanho dela, vou mover ela para a esquerda, né? Vou mover 40, depois eu vou copiar mais 40. Vou dar só uma conferida para ver onde que a gente vai fazer o recorte, né? Então vou recortar ela aqui em cima e vou recortar no meio e depois embaixo. Tá? Então eu vou usar a ferramenta Trim. E aí o nosso carimbo ele vai ficar dessa maneira, né? Então eu vou só dar mais uma conferida lá na minha referência para ver se está tudo certinho, né? Ó, tem uma linha, depois uma linha de visto e um retângulozinho para folha e para o carimbo, né? Então tenho aí a minha folha pronta, falta aí a gente fazer o acréscimo dos textos que a gente vai mostrar a seguir.
Bom, para a gente conseguir finalizar esse carimbo, né, o que eu vou precisar aqui é só traçar essa linha diagonal que é relacionada à numeração da folha. E aí o que a gente vai fazer é criar, né, os nossos textos. Vou de novo na camada. Veja que eu não tenho nenhuma camada para texto, né? Vou criar mais uma camadinha. Vou chamar isso aqui de texto. E essa camada vou deixar na cor magenta, tá? Vou fechar. E aí a gente vai vir na guia de anotação, clicar aqui embaixo nessa setinha, e aí a gente vai criar os nossos estilos de texto, tá? Então, criar um texto novo, vou lá olhar na referência, vou criar esses 4 estilos de texto, tá? A gente vai trabalhar com a letra Technic, fonte Technic, e esse 2 ele indica a altura dele, tá? Então eu vou primeiro aqui, vou chamar ele de Anote underline 2. Ok. Alterar aqui, aliás, vou alterar a altura, tá? 2, na aplicar. Posso clicar novo, né? Não posso esquecer de selecionar o texto, tá? Então eu quero o Technic, vou clicar em novo, chamo 2, aqui ó, eu posso fazer o seguinte, clicar em renomear, vou dar um Ctrl C, aí novo, aqui anote 3, 4, 5, tá? Então aqui eu anote 3, ok, e 3, aplicar. Novo, lá de novo, 4, ok, 4, aplicar. É um 4B, mas vocês poderia digitar, né, o resultado dá o mesmo. 5. Cuidado, tá, gente? Não é o fator de largura, né? Tem que ser na altura. Então só dá uma conferida, 4. E aí a gente tem, né, os nossos estilos de texto prontos, tá? Vai voltar aqui, só para a gente ter uma ideia. A Note 5 a gente vai usar para títulos grandes, número de prancha. A Note 4, títulos de desenho. A Note 3, nome de ambiente. A Note 2, indicações, símbolos, etc. Tá? Vou minimizar e agora a gente vai começar a preencher, né, esse carimbo, ou pelo menos trazer o texto de acordo com o que está estabelecido aqui. Tá? Então, a primeira linha a gente vai ter nome e universidade. Então, aqui pelo desenho, isso aqui seria o Anote 5, tá? Ou melhor, Anote 4. A gente vai testar e depois a gente verifica qual que é o mais adequado, tá? Então, aqui eu ainda estou em anotar, mas a gente pode ir na guia de home, vou clicar em texto, tá? Eu vou clicar na tela, eu tenho 2 tipos de texto, tá? O primeiro por padrão vai ser que ele vem com uma caixinha de texto, que eu recomendo que vocês usem para textos longos, mas no nosso caso, que a gente vai estar trabalhando com os títulos de desenho, eu recomendo que vocês trabalhem com o Single Line Test, que ele vai fazer texto de uma linha só, tá? Então eu vou clicar, se a gente olhar aqui, ele é uma Note 5, aqui, Single Line Text, vou marcar ele aqui, arrasto. Se eu marcar ele na vertical ou na horizontal, a gente está indicando, né, a direção do texto, tá? Não quero ele na vertical, eu quero que esse texto ele aconteça
na horizontal, tá? Então aqui a gente vai marcar Universidade de Brasília, vou clicar em Enter 2 vezes. Vejam que ele está muito encostado no chão, né? Mas vou pegar, mover, vou tentar não, centralizar ele no meio, né, da linha, afastar ele um pouquinho para não ficar muito próximo. Vou clicar no texto e jogar ele dentro do layer texto. Então tem aí a Universidade de Brasília. Se a gente clicar aqui nas propriedades, eu tenho o estilo de texto, né? Então eu posso, sei lá, pôr a note 3, a note 4, só para a gente inclusive verificar o nome, né, o tamanho desses textos. Vou deixar a Universidade de Brasília no note 4. Então vou deixar ele um pouco mais para cima. E aí aqui a gente vai preencher nessas informações: nome do curso, nome da disciplina, né? Então você pode usar como referência o próprio retângulo, tá? Então eu copiei aqui, vou arrastar ele um pouquinho mais para baixo. O nome do curso, o nome da disciplina. Então vocês vão preencher, né, essa informação. Se eu quiser editar o nome do clique, então aqui eu posso colocar o nome da disciplina, né, desenho técnico, aqui o curso, né, de vocês. Vou copiar aqui e vou seguir, né, olhando a referência, né, informações do exercício, né. Na realidade vai ser o título, né, do desenho de vocês, além do duplo clique, né, para editar. Você pode usar o atalho ED, que vai permitir que vocês façam a edição do texto, tá? A outra forma é pela caixa de propriedades, né? Então, se vocês olharem aqui na lateral, texto Contents, você pode alterar o título, né, do desenho. Aqui, né, precisam colocar planta abaixo, porte, fachada, vocês vão meio que colocar o conteúdo do desenho de vocês, tá? Vou seguir copiando os textos existentes, né, até para conseguir alinhar. Esse daqui vou colocar o título, o anote 2, vou mover ele para baixo. Vou olhar na referência, aqui, nome do aluno, posso subir isso um pouquinho. Esse ajuste vocês vão fazer ele manualmente, tá, gente? Aqui eu tenho a RA de vocês, né, o número da matrícula. E aqui a gente tem o visto nota. Aqui, na realidade, quando a gente está trabalhando com arquivo PDF, não há necessidade, né, de você ter essa linha. A gente pode ter essa linha maior, tá? Então eu tenho os textos maiores do desenho, e aqui mais um Simoline, colocar ele aqui no meio, na horizontal. Aqui vou botar 00,
eu vou mover, né? Verifico, ele está no Note 5, layer, texto, então 00 aqui, e aí a gente vai, né, preencher esses elementos do carimbo, né, com a informação necessária, né? Aqui curso, turma, disciplina, então vou digitar aqui curso barra turma barra disciplina. O texto está grande, né, mas a gente vai jogar no Anote 2 e aí a gente vai jogar dentro da camada correta, né, camada de texto. Depois a gente vai mover ele, né, deixar ele numa posição mais específica e aí eu vou copiar, né, e a gente vai editar, né? No caso aqui à direita eu tenho data, aqui a gente tem número de folha, aqui conteúdo, a prancha, nome do aluno, um trabalhozinho manual, mas depois vocês vão verificar que vocês só vão precisar fazer isso uma única vez, né? Matrícula. E aí a gente está com a nossa folha pronta. A gente pode alterar, né, a cor do texto, né? Está aqui como magenta, mas eu acho que ele vai ficar muito grosso, né? Vou deixar em azul, deixar magenta, mas os títulos menores, né, são esses aqui, eu vou deixar em verde, né? Acho que vai ficar melhor no momento de gerar nosso PDF com a espessura de linha, né? Então aqui eu tenho data, 2 pontos, tá faltando aqui os 2 pontinhos. Vou marcar aqui, né, para data. A gente não vai colocar data mesmo, né? A gente vai pôr somente o mês e o ano. Outra coisa ainda, né, que a gente pode fazer aqui, mas eu preciso ter as propriedades ativas, né, com o Ctrl 1. Se a gente verificar, a gente consegue estabelecer o alinhamento, né, do texto. Então, dependendo de como ou onde você vai inserir esse texto, pode ser interessante que você faça esse alinhamento centralizado, né? Outra coisa aqui, né, antes de encerrar, eu vou criar mais um estilo de texto, tá? Vou fazer um estilo de texto um pouco maior, com uma altura de 8 mm, né? Não sei se ainda tem uma cópia aqui, tem, colocar 8. A altura, né? Marcar 8, aplicar, fechar.
E ó, texto número 8 fica mais compatível, né, com o tamanho da folha e do nosso desenho, tá? Então a gente já tem aqui, né, o nosso carimbo pronto. O que a gente vai precisar fazer é configurar as nossas cotas. Bom, com os textos prontos, né, a gente vai agora criar o estilo de cotas que a gente vai usar no nosso trabalho. Então ele vai estar lá na guia de anotar. Só que antes da gente continuar, eu vou criar também já uma camada nova. Eu vou chamar essa camada de cotas. Então a cor das cotas a gente vai deixar em vermelho, vou dar OK e a gente vai fechar. Depois a gente vai na guia de anotar. De maneira similar ao que a gente fez no texto, né? A gente vai buscar essa setinha inferior, né? Então o standard, a gente vai clicar em novo, a gente vai chamar de cotas. A gente pode deixar isso aqui, não vou marcar notativo, vamos dar continuar e ele vai abrir pra gente essa caixa de edição de cotas, tá? E aí na realidade a gente vai seguir essa sequência tal qual tá lá no material, tá? Então a gente vai usar as abas 2, 1, 3 e 5 para a gente executar a configuração dessas cotas, tá? Então a gente vai inicialmente, né, trabalhar com a aba de dimensionamento, tá? Então a gente vai em símbolos e aros, que basicamente corresponde ao estilo de cota que a gente vai estar trabalhando. Então a gente tem o oblíquo, né? Então se alterar um, ele altera o outro, né, automaticamente. Em relação ao tamanho, né, o arrow size, a gente vai marcar 2 unidades. Então a gente vai seguir aquele passo a passo, depois a gente vai para o line, onde a gente vai modificar a cor, né, vai para vermelho, vai para 2, 2, 10, então extended vai marcar 2, extended beyond line 2, comprimento fixo, a gente vai marcar 10, a cor Star by Block, a gente vai marcar vermelho, opa, tá yellow, mas a gente vai vermelho. Depois disso a gente vai configurar o nosso texto, né? Então vamos lá, texto. Aqui a gente vai escolher o Anote 2, mas eu acredito que talvez a gente precise selecionar um estilo de texto diferente, mas a gente dá uma verificada, né? Caso a gente precise, a gente volta e faz essa alteração. A altura do texto aqui a gente vai marcar 3, vertical above, então tá, ok. Se a gente deixa standard, porque o standard tá, vamos deixar standard mesmo. Porque se a gente marcar o estilo que a gente criou, né, ele não vai deixar a gente alterar o tamanho, né, mas porque ele vai usar o tamanho do texto lá, né? Então a gente não, se você usar o estilo anotativo 3, você não vai precisar alterar o estilo de altura dele, né? Então vou marcar aqui above, então ele vai deixar a linha de texto sempre acima e alinhado com a nossa cota, tá? Então deixa eu
vai dar aqui continuidade. Aqui a gente vai estabelecer as unidades, né, a nossa cota, né. Então aqui ele está por 4 casas decimais, a gente vai trabalhar com 2 casas decimais. A outra alteração que a gente vai fazer é a separação, né, que ele está como ponto, a gente vai deixar vírgula. Leading e training vou deixar desabilitado. Eu vou dar OK agora, vou fechar, tá? Aí antes da gente começar, da gente avançar, aqui mesmo, né, a gente consegue definir em qual estilo de cota essa cota ela vai ser inserida, né? Então se a gente clicar e cotar aqui, veja que ele vai deixar, né, com o corrente, que é o estilo que está ativo, né? Não é o que a gente quer, eu já posso deixar selecionado cota, porque aí sempre que a gente for criar uma cota nova, ele vai já jogar, né, essa cota no estilo que a gente está trabalhando, né? Ainda tem uma alteração que a gente pode fazer lá, porque aqui no estilo ele está texto, cor do texto, ó, ele está by layer, mas eu quero que ele fique, quero que ele fique vermelho, verde. Então vou dar um OK, e agora ele está correto, né? Então vou apagar aqui e aí a gente já tem os nossos textos e a nossa cota pronta para a gente poder trabalhar com a distribuição e a inserção de escala dos nossos desenhos. Bom, nós já temos os textos, né, as famílias de texto prontas, a gente já tem as cotas e a gente tem a nossa folha. O que eu vou mostrar agora é como que a gente vai atribuir escala, como a gente vai atribuir escala para os nossos desenhos. Inicialmente, né, a gente tinha parado nesse estágio, né? Então eu vou na guia de home, novamente nas caixas de propriedades, e eu vou criar um layer, que é o layer, colocar ele também na cor magenta e vou chamar esse layer de viewport. E aí, esse layer eu não quero que ele seja impresso, tá? Nem na impressora e nem no PDF. Então aqui eu vou clicar em cima do símbolozinho da impressora, né? E a gente vai verificar que vai aparecer o sinal de mais nela. Então tudo que tiver dentro do layer viewport não vai ser impresso. Eu vou fechar. E aí a gente vai ver aqui, né, na nossa viewport, essa viewport que ele cria a partir do momento que a gente vai no layout. Normalmente vai criar uma só, mas se porventura não tiver ou você apagar essa viewport sem querer, a gente consegue, né, criar novas viewports, né? Você vai digitar viewport ativa, né? Eu quero uma única viewport, não vou alterar nada, vou dar OK. Ele vai pedir para a gente especificar, né, um canto, e ele vai permitir que a gente crie uma nova viewport, tá? Vou selecionar a caixinha, vou jogar ela dentro do layer viewport, tá? E aí agora a gente vai começar a aplicar as escalas no nosso desenho, né? Então se a gente for lá na tarefa, nossa planta de cobertura ela vai ficar na escala de 1 para 250. Para a gente fazer isso, eu vou dar um clique dentro, um duplo clique dentro da viewport, tá? Então veja que eu estou dentro dela, eu sei disso porque a borda ficou cheia e eu só consigo mover o meu mouse aqui dentro, tá? Então vou tentar centralizar o máximo possível o desenho da minha planta de cobertura.
E aí eu vou entrar com o conjunto de atalhos, né? Z de zoom, vou dar Enter, SC de scale, né? Que é a escala, e vou digitar 1000/250 XP e vou dar Enter. Tá? Vocês verifiquem que o zoom, né, ele foi ajustado, tá? Vou clicar fora e agora, né, eu vou ajustar, né, a viewport, a caixinha, só pro entorno da minha cobertura. Tá, então esse desenho que a gente acabou de fazer, ele agora está na escala de ele está na escala de 1/250, né, que seria a planta de cobertura. Então, se a gente der com a viewport, né, escalada, a gente pode mover essa viewport. Eu posso copiar essa viewport para criar novos desenhos, mas tá, se eu der um duplo clique nela novamente e dar o zoom, ficar fora, esse desenho, né, ele perdeu a escala. Para que ele não perca a escala, caso eu entre acidentalmente dentro da viewport, eu tenho que, com a viewport selecionada, né, eu tenho que fechar o cadeado. E agora, mesmo que eu dê o duplo clique dentro dela, eu não consigo modificar a sua escala. Tá? A outra forma, né, que a gente tem de aplicar escala nos nossos desenhos é selecionando a viewport. Vocês vão verificar que a gente tem aqui, né, uma escala. Essas escalas elas não estão compatíveis, né, embora elas tenham numeração, né, então a gente precisaria criar uma escala customizada. Então eu vou, e aí um outro detalhe é que essa opção só vai aparecer quando você seleciona a sua viewport, né. Eu vou clicar em custom, aqui ele vai ter aqui as escalas, vou clicar em adicionar e vou criar uma escala de 1/125. E aqui nas propriedades de escala eu vou digitar 1000 nas unidades de papel, 125 para as unidades de desenho e vou dar OK. Então eu vou ampliar a viewport e aqui, né, se eu alterar de 1 para 40, por exemplo, né, a escala que eu selecionar a escala que a gente selecionar vai ser atribuída àquela viewport. Então aqui vai aparecer a escala de 1/125 que a gente acabou de criar. Eu posso tanto mover, né, o meu desenho e depois travar, né, selecionar a escala correta e travar o cadeado para a gente não perder a escala, que aí no caso seria planta baixa dos pavimentos, né, na realidade seria na escala de 1/25, não para 125, mas deixo lá. Eventualmente você pode estar trabalhando com um desenho que precise, né, dessa escala. Então, vou clicar em adicionar e agora eu vou digitar 1/25, mesmo processo, 1000/25, OK, né? E agora eu vou selecionar a escala de 1/25, né? Vejo que o desenho ele ficou muito maior, né? Mas aí eu vou precisar ajustar minha viewport para que o meu desenho ele caiba, né, na minha folha, né? Então a gente trabalha com a viewport primeiro porque ela permite que a gente consiga trabalhar com desenhos de escalas diferentes,
da mesma folha, né? Então até que a minha planta de cobertura a escala de 1 para 250 e tenho, né, a minha planta baixa na escala de 1 para 100. Tem algumas coisas que a gente começa a visualizar aqui. A linha de escala está ponto 1, mas eu vou travar porque eu não quero correr o risco de perder, né? Vou digitar LTS, a escala já está 1, então acho que no caso não é a escala global, mas a escala do tipo de linha, né? Vou marcar aqui 1, agora está bem pequeno, aí agora eu vou mexer na LTS, né? Se eu colocar 2 ainda não, vou marcar 5, ainda está pouco, no caso seria 10, tá? Então aí LTS de 10, né? Então a gente tem aí a nossa planta baixa. E aí a gente vai, né, distribuir esses desenhos na nossa folha, né? Evidentemente, todos os desenhos que estão sendo solicitados de vocês, eles não vão caber nessa folha, né? Então a gente precisaria criar, né, uma folha nova, mas antes disso eu vou criar mais uma escala que veja que está sendo solicitado uma planta de layout imobiliário na escala de 1 para 50, né? Então mesma coisa, vou selecionar aí uma escala customizada, adicionar 1/50 mil, 50 unidades, ok, né? Então agora eu vou selecionar a escala, reduzir, vou travar, né? Então você vai precisar copiar, né, ou criar viewports novas de acordo com os desenhos que você produziu, né? Nessa folha aqui, por exemplo, eu tenho, né, as minhas plantas, minha planta baixa com o layout, tem a minha planta de cobertura, né, posicionada lá embaixo. E agora a gente vai começar a fazer a inserção, né, do texto. Então eu vou lá em adotar, no caso é só para a gente pegar o documento que está orientando a gente sobre as informações, né? A gente vai em atividade de aula, material da última semana, né? O Anote 3.2 a gente vai usar para nome de ambientes, o Anote 2 para indicação de símbolos. Então eu vou marcar o Anote 3, que é para o nome dos ambientes. Se eu clicar aqui embaixo, né, ele tem aqui a camada, eu já vou deixar a camada de texto selecionada. E aí aqui, né, Single Line Text, vou entrar aqui e vou digitar o nome, né, desse ambiente. Vou chamar isso aqui de sala. Vou ter uma área quadrada e aí vocês vão precisar calcular a área, né, do ambiente de vocês. Pode deixar um centralizado em relação ao outro. O texto, né, da área, ele vai menorzinho, então ele pode ir abaixo, né, E aí a recomendação que eu faço para vocês é que vocês vão primeiro
fazer um com as informações que vocês precisam, tá? Depois vocês vão copiar e posicionar no local correto, tá? Então eu tenho aqui a área, uma forma de vocês calcularem essa área com a ferramenta de Quick Dimension, só que aqui, se a gente for fazer no model, né, ele não vai dar pra gente a área toda, mas ó, se eu clicar aqui e pressionar, ele vai me dar a área ali, ó, de 2565. Então, volto lá no layout, né? .5,65. Então tem a área do espaço. Como eu falei, né, o ideal é que você faça primeiro um e depois se distribua, né, esse texto no seu desenho, né? Então eu já tenho cópia do nome do espaço com a área. Vou precisar indicar a porta, né? Então isso aqui eu vou chamar de, eu vou digitar na realidade, né, o tamanho da porta, 80 por, o X tem que ser em minúsculo, tá? E a altura dela, que seria 210. Não precisa, né, nesse desenho, não há necessidade aí de você não há necessidade de você colocar em metro, né? Você pode, na realidade você pode colocar tanto em metro quanto em centímetro, tá? Vou copiar isso aqui também, posicionar nas portas e nas janelas do projeto de vocês, tá? Então eu vou rotacionar. No caso da janela, a gente vai colocar a altura, né, por 130. E a gente coloca o peitoril dela, né? Para a gente pôr o peitoril, vou digitar a barra, vou digitar aí a altura desse peitoril, salvo engano, né, lá no nosso desenho é de 1,20 m. Isso que eu falo, né? Sempre façam um e depois, né, copiem os demais desenhos, né? A gente pode usar o Ctrl+C, né, no texto para a gente poder copiar em outros locais, tá? Vou colocar banheiro, né? E esse texto a gente não está colocando ele dentro do Model Space, né? A gente está colocando aqui dentro do espaço, né, de layout. Então, se a gente for lá no Model, não vai aparecer o texto, né? Vai aparecer só o desenho, porque o texto está sendo inserido aqui, né, no layout. Ainda com o Anote 2, eu vou colocar projeção de arquitetura,